Havia outrora uma terra muito distante, que nele havia um mercador, com suas 3 filhas. Filhas. A mais jovem era mais linda e carinhosa, por isso era chamada de Bela. Um dia, seu pai teve que viajar para um lugar longínquo, a negócios, reunindo-as às suas filhas, e as disseram. As irmãs de Bela escolheram presentes caros, o tal qual permanecia quieta. O pai se volta a Bela, dizendo: o homem partiu, contudo, não estão preparados. Concluindo seus negócios, que de toda sorte pôs-se a andar na mesma estrada, voltando-se à casa. A vontade era tanta de ver suas filhas que entrou em um rumo sem descansar. Faminto e cansado estava. Em sua frente já podia-se ver a sua casa. Sua mente já imaginava abraçando as suas filhas. Contudo, sua vista ia se escurecendo, pois uma tempestade com fortes rajadas de ventos e trovões pairavam em sua frente. Lutando para chegar em sua casa, sem perceber, pega o caminho errado. Em meio àquele caos, a trama e o tecer o destino guiam. De toda sorte, uma luz pairava em sua frente, fraca como cinzas em cima de uma lã branca. Chegando perto daquela luz, percebi sua enormicidade e vendo que o portão estava aberto, foi-se entrando. Batendo na porta, esperando uma resposta, nada foi se escutado. Decidindo-se entrar na casa para se abrigar da chuva. Entretanto, na casa, ele olhava em volta e se cativava com sua beleza, que de certa forma era estranha. Alguns cantos muito bem iluminados, outros iluminados por reflexo da lareira, que lá estava. Aproximando-se para se esquentar e se secar das roupas molhadas, ouve que discretamente um barulho vindo de um canto da sala. Se virando para trás, cautelosamente, percebe que em uma sala havia uma mesa farta em alimentos, comendo-os e provando-os um pouco de cada coisa. Sentiu-se cheio, mas cansado devido à longa viagem. E mais uma vez, ele ouve outros daqueles barulhos, ouvindo em volta, percebendo que em um dos outros quartos havia uma luz em um tom diferente. Indo até lá, percebe um quarto todo arrumado. Sem pensar duas vezes, chegando perto da cama, vai apalpando-a e sentindo a sua maciez, que nela havia. De pouco em pouco, ele ia se acomodando na cama até totalmente seu corpo estar adormecido na cama. No outro dia, acordado, olha em volta e se pergunta do porquê não ter havido nenhum som dos moradores da casa. Enquanto se intrigava nos seus pensamentos, olha para o lado e vê uma bandeja adornada de ouro, repleta de comida e vestimentas novas para que ele pudesse a usar. Logo depois de comer, se vestir e se lembrar das suas filhas, vendo que o tempo lá fora já estava suave e agradável, enquanto passava pelas portas, percebeu que no jardim havia a tal rosa que sua filha havia pedido, se agachando e colhendo algumas rosas que mais agradavam em sua vista. Houve um rugido vindo do palácio e passos em sua direção. Congelado de tanto medo,
Não se via outra possibilidade de esperar o pior. O monstro, tocando suavemente o seu ombro, olhando vagarosamente para seu ombro, observa aquelas garras enormes e o monstro. A fera, com sua mão em cima do braço do homem, começa a apertar enquanto o homem se ajoelha de dor e começa a suplicar por misericórdia. A rosa que estava em sua mão cai sobre aquela lama e ele, olhando para isso, se lembra de sua filha e diz para o monstro que poderia vê-la pela última vez. A fera então, dando risada, diz para ele. O homem então, sendo colocado para fora do portão, pôs-se a andar até a sua casa, com a rosa em sua mão, estragada pela lama. Chegando em sua casa, conta o relato que aconteceu com ele. Logo, em seguida, ele entrega aquela rosa, que mesmo estando toda suja, ainda assim era algo único e especial para sua filha. Comovida com a história, ela se vê determinada em ir no lugar de seu pai, já que ela foi a causa de tudo isso. E ela diz: ela chega à namorada do monstro, percebe tudo como seu pai havia instruído sobre lá. Vendo de toda forma, tudo estava igual. Lugares com iluminações diferentes, com comidas para se alimentar e quartos que ela poderia usar. No entanto, de todo esse momento que ela andava pela casa, não se via o tal monstro falado antes. Ela acha algumas placas que indicavam onde seria a moradia dela. Entretanto, no quarto percebia como cada detalhe era bem feito e as vistas dos lugares pela janela era de tirar o fôlego. Em meio a toda aquela beleza, ela ouve um barulho e fica assustada. Mas, ouvindo mais uma vez, ela percebe, na verdade, era a barriga dela roncando por alimento. Ela, colocando a mão na sua cabeça, dá umas risadas até escutar algo batendo em sua porta, abrindo vagarosamente, como alguém esperando por algo pior. Percebe que na porta não havia nada, mas sentindo um cheiro bom vindo de fora do quarto, ela sendo atraída como um ratinho em uma armadilha, atraído pelos cheiros doces, enquanto ela ia andando, escuta atrás dela algo pisando em uma madeira velha. E se olhando assustado para trás e vendo o monstro, que antes, não podia perceber. Ela corre desesperadamente, como se não houvesse amanhã. Sem perceber, ela tropeça em partes da casa e cai. Enquanto aquele monstro ia chegando cada vez mais perto, ela fecha seus olhos e deixa cair apenas uma lágrima, esperando a sua morte. Mas o monstro vem e toca a sua bochecha, limpando aquela lágrima caída. Ela, abrindo seus olhos e o vendo, então diz: Bela, sem muitas possibilidades de dizer não, e já cansada e com fome, aceita o pedido do bicho. No jantar foi algo meio estranho, ambos não sabiam como puxar assunto. Entretanto, apenas olhavam um para o outro e comiam e ficavam quietos. De dias em dias que iam se passando, as conversas iam se desenrolando, o medo e a timidez iam se passando, e a fera se mostrava dócil e não algo como era antigamente. Em meio a essa amizade, a fera então decide que quer se casar com Bela e bola um esquema para surpreendê-la. Bela, porém,
Em meio a toda essa surpresa que a fera o fez, sem reação, querendo ganhar um pouco de mais tempo, apenas diz a ele. A fera pensou um pouco, mas tanto era o amor que tinha por ela que, ao final, a deixou ir, fazendo prometer que após 7 dias voltaria. Enquanto seu pai viu Bela voltar, não acreditou nos seus próprios olhos, pois imaginava já devorada pelo monstro. Pulou-lhe ao pescoço e cobriu de beijos. Depois começara a contar-se tudo o que teria acontecido, tão velozes que Bela não percebeu que já havia transcorridos bem mais de 7 dias. Uma noite, em um sonho, pensou ver a fera morta perto do roseiro. Lembrou-se da promessa e correu desesperadamente ao palácio. Perto da roseira, encontrou a fera que morria. Bela então, abraçando-o forte e dizendo em prantos. Com aquelas palavras, a fera abriu seus olhos e soltou um sorriso radioso. E diante de grande espanto de Bela, o monstro começou a transformar-se em um esplêndido jovem, tal qual olhou comovido e disse: Bela não fez repetir o pedido. A partir de então viveram felizes e apaixonados. E ela acordou do seu sonho e descobriu que nada daquilo era real, e chorou amargamente. KKK.